Para a gente ser salvo e liberto da escravidão do pecado, a gente precisa de crer em Deus. Se a gente não crê na existência de um Deus que a gente não consegue explicar no tudo, e tudo que nós entendemos de Deus e podemos entender de Deus, ele revelou na Bíblia. Mas ele é muito maior do que tudo isso que a Bíblia diz. Então são coisas que a gente, na essência, Deus é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas ele se revelou bastante a nós e ele começa a se revelar no todo para nós quando ele se materializa, que é o Logos, a palavra caminhando sobre a terra. Então nós temos um Deus que transcende todas as coisas, não está preso no tempo, ele não está preso na natureza que ele fez. Isso chama-se teologia da transcendência. E tem a teologia da imanência. Deus relaciona com aquilo que ele fez. Com toda a natureza e conosco, obrigado, e com seus anjos. Deus é um ser extremamente relacional, somos três em plena unidade, decidindo todas as coisas. Bom dia. Ninguém atrasa, perdeu a hora. Então, conhecemos a Deus naquilo que ele revelou para nós. Só vamos saber o que ele é plenamente na hora que estivermos face a face com ele, na eternidade. Amém? Mas nós precisamos de acreditar nesse Deus. Temos dificuldades em acreditar que algo possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que ele está no terceiro céu e está aqui, que ele em milissegundos responde a sua oração, ou pode demorar 10 anos para responder a sua oração. Então eu preciso de crer nisso, que vai ser a base da minha perseverança. Uma vez que eu creio, eu sou apto a aprender o que ele quer ensinar para nós. Amém? Mas se eu duvido, eu não vou conseguir andar segundo a vontade dele. Então, quem é Deus segundo a Bíblia? Está lá em João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. O que é adorar em Espírito? Esse Espírito que é minúsculo, meu Espírito, esteja adorando ao Senhor. E em verdade, realmente não querendo enganar a Deus, não querendo viver uma vida torta e estar com Deus. Em verdade e em espírito. Então, para a gente ser adorador, eu preciso de conectar com Ele. Ele é um ser supremo, criador de todo o mundo, de todo o universo. Deus não tem princípio nem fim. Ele é autoexistente, não precisa de nada, de ninguém para continuar existindo, absolutamente autônomo, livre e incondicionado, ou seja, não depende de ninguém para ensinar ele. Você acredita nisso? Sim ou não? Ninguém vai ensinar ele nada, não. Mas às vezes a gente quer ensinar, né? Deus, por que você não faz isso? Por que você não elimina, tá levando gente tão boa e deixando gente tão ruim vivendo? Nunca questionaram Deus, não? Ou sim? Tem gente que fala que os que estão vivendo mais estão pagando. Quando é milionário, está pagando nada. Só que o depois é... vão pagar depois.
João 4, 24. Esse princípio que Deus é autônomo, independente, autossuficiente, chamado de aceidade. Ele é um Deus que não precisa de ninguém, mas por ser um Deus relacional e criador, criou os anjos primeiro, relacionou com eles, dividiu e estratificou o poder deles. Bom dia, John. Estratificou os poderes nele e depois fez a sua obra-prima, que somos nós. E por que nós somos a obra-prima de Deus, irmãos? Hein? Porque nós somos. Porque tudo até então era espírito. Ele pega tudo e materializa. Veja bem, se Deus fosse engenheiro, a Terra seria muito diferente, mas ele é arquiteto e ele faz todo o universo, faz um lugar para a gente habitar e faz o homem, os animais, as flores, tudo e põe aqui. E nós somos a obra-prima dele, porque somos a única alma vivente que pensa e por isso responde. Então você imagina se Deus, na hora que fosse fabricar tudo isso, fizesse errado, fizesse tudo quadrado, tudo verde, tudo amarelo, tudo azul, né? Então, ele materializa tudo e põe a gente aqui. E se ele erra e esquece uma mão, o que você acha? Ou os pés? Ele foi perfeito, ele fez tudo perfeito, soprou nas nossas narinas o espírito de vida e trouxe aquilo que não era pó, a virar o homem capaz de muitas coisas, o ser extremamente dependente, o mais dependente que ele já criou foi o homem. Mas quando cresce, é o mais independente e o mais perigoso. Ele mata simplesmente por matar, para botar a cabeça dos animais assim na parede. Ele mata só para ver a pessoa morrer por indignação, por raiva, por ele. Então esse homem, que é obra-prima de Deus, ele foi feito à sua imagem e semelhança, mas ele tinha que tratar isso, ele tinha que resolver isso com ele, mas ele cai antes. Mas até a queda, ele sempre ao final da tarde estava lá ensinando o homem, porque ele não tinha nem sogra, nem caminhão, não tinha nada. Então ele tinha que chegar todos os dias, olha, aqui é essa aqui é a fruta que você pode comer, isso aqui você vai fazer, você vai arar a terra assim. Ele ia ensinando o homem quando ele cai. Então ele teve que partir do zero, ele não tinha referência e ele já nasceu adulto, talvez com 15, 16 anos. Então esse Deus Todo-Poderoso é o que nos criou. No Salmo 91 diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Por que é a eternidade a eternidade? Ou seja, você é antes de tudo e vai ser depois de tudo. Oi? Salmo 90, de 1 a 2. Deus é um só, e depois ele se revela como três no Novo Testamento, quando Jesus é batizado. Não vou ler o texto, mas Mateus 3, 16 e 17. Jesus é batizado, vem o Espírito Santo em forma de pomba, pousa nele, e o Pai lá de cima fala, esse é o meu Filho amado, em quem me compraram. Em quem eu tenho prazer. Então esse Deus que é trino, que até a lei era entendido como um Deus, e depois da lei com Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, já se entendia que não era um só, alguém falava com alguém, ele percebeu isso, escreve isso, e depois é revelado para nós, em Mateus, que eles eram
Ou são três? Muito bem. Deus é imutável. Por que eu estou falando disso? Você saber em quem que você está crendo. Se você é doido para crer nisso aí. Então, o cristão ele é um louco, né? Não é isso que Paulo fala? Então, nós temos que a fé transcende e leva a gente a entender algo que a gente não entende, mas crê naquilo. Deus é imutável, Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração, nem seus propósitos e promessas. Essa estabilidade de Deus é que é o grande que para nós. Se Deus uma manhã amanhecesse nervoso, no outro ele amanhecesse, dormiu mal, amanhecesse mal, né? E ele fosse temperamental, cada dia ele agisse de uma forma, como eram os deuses gregos, que tinha que acalmar eles, ou matando pessoas, ou queimando algumas coisas, sacrificando algo para eles ficarem calmos. Deus não precisa dessas coisas, ele é extremamente equilibrado e quer trabalhar em nós essas coisas. Domínio próprio, a capacidade de ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, por ele ter a promessa e vai cumprir, por ele ter propósito para nós, nós só temos vida em abundância e temos motivo para viver com propósitos. Porque se a vida for ter filho, depois criar os filhos, faculdade ou emprego, e depois você vai envelhecer, vai ser avô e morrer, esse propósito ele não leva a nada. E depois morreu, acabou. Então nós temos ele nos deu propósito de vida. Em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que Deus é hoje, ele continua, foi lá e vai ser na frente. Ele não vai variar, ele não vai mudar, ele não vai adaptar nós. Nós é que temos que adaptar ele. Ok? Porque é uma inversão, né? Quando eu começo a querer ensinar Deus ou fazer Deus de gênio da lâmpada maravilhosa. Deus passa a não ser o Senhor, eu passo a ser o Senhor e ele ser o servo. Então eu estou numa dificuldade, eu questiono e o busco, e aí ele parece sem perna, só aquelas nuvenzinhas em cima, de braço cruzado. O que você quer, meu Senhor? Então, às vezes, desentendemos o nosso papel e o papel dele, quem ele é, e achamos que Deus é algo que nós dominamos. Deus onipresente não é limitado em nenhuma forma pelo espaço. Salmos 139, de 7 a 10, diz assim: para onde mirei do seu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, que é o inferno no hebraico, ou Hades no grego, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, até aquelas pessoas que estão no inferno, estão lá no céu, Deus tem acesso lá, ele sabe o que está acontecendo lá, todo bullying, toda desgraça, ele sabe de tudo que está acontecendo, porque ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, possui todo o poder, ele é soberano sobre tudo, todos, pois seu poder é infinito e ilimitado. O Salmo 103, 19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. O seu trono está no terceiro céu
e ao mesmo tempo ele está aqui. Deus tem uma conexão com tudo que faz. Ele não abandona aquilo que faz. Nada sai do seu domínio. Deus é onisciente, conhece todas as coisas que pensamos e todas as coisas que estão acontecendo. No Salmo 139, de 1 a 4, diz assim: Senhor, Tu me sondaste, Tu me conheces, Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, antes de você pedir, ele já sabe o que você vai pedir. Mas se você não pedir, não falar, você não gera dependência, ele fica esperando que você fale. Ok? Nós vamos entrar nisso. Então, estes são alguns atributos de Deus, e tem atributos maiores deles que a gente nem conhece, mas ele tem grandes atributos. Os 10 maiores, eu já preguei na igreja, falando dos 10 maiores. Ele não deu esses atributos para nenhum anjo. Os anjos são limitados. Você tem arcanjo, e vem querubim, e vem a ordem de poder, como num exército, mas ele não distribuiu a eles esse atributo. Nenhum anjo é capaz de estar em todo lugar ao mesmo tempo, saber o que você está pensando. Então, se você vai agir alguma coisa, fazer, Deus já sabe, mas eles não. Mas, por exemplo, se você muda o seu semblante, eles percebem o que você está fazendo, o que você está pensando. Os demônios, os anjos. Por exemplo, passou uma pessoa bonita, você sai assim. Né? Aí você deu interpretações para eles. O que você está pensando, você pode estar pensando, que pessoa bonita. Né? Só isso. Mas pode estar pensando outras coisas. E aí Deus é que sabe. Entendeu? Então, para me submeter à vontade, a essa vontade de Deus, eu tenho que crer na sua existência, nos seus atributos, ou seja, não tem nada em mim, por isso que o julgamento de Jesus é perfeito. Não tem nada que eu faça, nada que eu pense que ele não saiba. Nos seus planos e na obra de Jesus. Para mim poder me submeter, eu preciso de entender que esse Deus é assim e crer nisso. Porque isso vai nos gerar temor. E o temor do Senhor é o quê? É o princípio de sabedoria. Eu vou fazer uma coisa errada, Deus está me vendo. Os homens não estão me vendo, eu estou em outro lugar, em outro país, minha esposa não está comigo, meu marido não está comigo, mas Deus está ali. Isso gera temor. E quem escreveu isso foi um homem que depois se perdeu, Salomão, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Quer andar correto? Tema a Deus. Porque Ele está vendo o que você está fazendo. Não dá para enganar. A fé em Deus deve estar acompanhada de arrependimento. Atos 20 e 21. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam... Pode chegar. Que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Então, eu posso ter fé em Jesus. Tem uma vaga ali. Então, fé e arrependimento é uma moeda só. Se eu tenho fé em Deus e não me arrependo dos meus erros, eu estou numa conotação de demônio. Demônio crê em Deus? Me arrepende? Não. Agora, o contrário. Eu me arrependo e não tenho fé em Deus. Eu vou seguir o curso do mundo. Eu me arrependo, puxa, eu não devia ter falado aquilo com ele, não deveria... Mas o que eu vou pegar de linha para me poder agir? Eu preciso de pegar na palavra para acertar as coisas.
Então, a fé sem arrependimento não leva a nada, e o arrependimento sem fé também não leva a nada. Eu preciso de me arrepender e crer nesse Deus e na sua palavra para me mudar. Eu vou mudar segundo o curso do mundo e aí eu não vou melhorar. Porque o curso do mundo faz você se arrepender e tomar atitudes que de repente não são corretas. Tipo assim, você começou a disciplinar o seu filho, alguém falou assim, não disciplina o seu filho não. Eu me arrependo de ter disciplinado e mudo e começo a alisar o menino. A gente sabe que você está lançando o seu menino no inferno. Então, se você lança da palavra, você tem um caminho, que é o caminho correto. Se você não lança e vai pelos psicólogos, pelos psiquiatras, pelo estudo desse mundo, pelo curso do mundo que você vai colocar em prática, não vai chegar a bom termo. Você vai criar uma criança rebelde. Então, o arrependimento sem fé em Deus resulta em independência, resulta em religiosidade. E a fé sem arrependimento resulta em hipocrisia. Sempre com o mesmo fim. O que é fé, então? Fé como substantivo significa crença, certeza, convicção firme. Então, fé, crença. O que é crença? Significa confiar por fé em algo ou alguém, acreditar. Então, vamos partir para isso. Sobre crença. Confiar ou por fé em algo ou alguém. Era muito comum. Crença é botar fé em algo ou alguém. Por isso, tantos ídolos, principalmente naqueles que não eram judeus, muitos ídolos. Poste-ídolos. O que é um poste-ídolo? Era um poste de madeira em que se desenhava um ídolo e adoravam. Eles os adoravam. Vou entrar um pouquinho sobre superstição. O que é superstição? É desvio da fé na palavra de Deus, gerando sentimento religioso e práticas que este sentimento impõe. Ou melhor, busca de resposta ao benefício fora de Deus. Então, quando você busca a resposta ao benefício fora de Deus, você está em superstição. Então, vamos ver algumas superstições que são comuns. Você usa roupa branca na virada de ano para dar sorte? No dia do jogo do seu time, você põe a camisa do seu time para dar sorte? Ou usa a mesma cueca, a mesma meia, a mesma camisa, a mesma calça e tudo mais para dar sorte? Sim ou não? Se você morasse numa rua e tem um lote e o último número penúltimo número era 11 e o outro era 15, você poria um número na sua casa 13? ...664, 668. Você botaria 666 na sua casa? Hein? Quando você acorda de manhã, você põe o pé direito primeiro? Não. Quando você vai jogar a bola, você pula de direita para entrar no campo? Então tem algumas superstições que vêm para nós e a gente assimila elas. Você tem medo, tem gente que tem medo do escuro. Quem tem medo do escuro aí? A gente tem que ter medo do demônio, não do escuro.
Então tem algumas coisas que a gente cria superstições, cria medos e dependências. Vai. Você não está sozinho. Sempre Deus, e Deus designou um anjo para você, só comunicar com ele. Na crença você derruba o medo. Então, superstição é a busca de resposta ou benefícios fora de Deus. Você já orou o jogador que estava machucado poder jogar? Você já orou para o seu time ser campeão? Tem algumas crenças gospel que a gente faz, entendeu? Existem as crenças gospel. Então, em Hebreus 11:1 diz assim, ora, essa é a definição bíblica de fé. A fé é o firme fundamento, ou seja, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento, ou seja, é a minha certeza das coisas que eu espero. Eu estou pedindo a Deus, estou dentro da vontade de Deus, então eu tenho certeza que Ele vai me dar. Por que eu preciso de ter certeza? Porque se eu tenho dúvida, eu estou emburacado na minha fé. Será que Deus vai me dar mesmo? Será que não vai? Então, você não vai conseguir nada com Deus duvidando. A palavra diz isso, né? Nós vamos chegar lá. Das coisas que se esperam é a prova das coisas que se veem. Ou seja, você vai provar elas. Você vai viver para vê-las. Sim? Amém? Lembrando que fé é uma coisa para hoje, para agora, para amanhã. Porque se você espera um novo céu, nova terra, a volta de Jesus é a esperança. E é ela que nos locomove em fé. Para crer, para não ir para o lago de fogo. Para crer, para ir para esse lugar maravilhoso que até na última reunião que eu preguei, eu mostrei esse local, como é que é. Maravilha. Eu preciso de crer. A fé percebe como fato real o que não é revelado pelos sentidos. O seu sentido é o seguinte, o cara está morto. Está morrendo, não tem mais jeito. Então, se você acha que não tem mais jeito, você vai orar e a sua fé, zero. Deus pode até curar pela fé do outro, mas não pela sua. Então, eu tenho que entender que é um fato real. Os meus sentimentos, os meus sentidos não podem me bloquear de acreditar. Mas eles bloqueiam. Você tem um trauma, por exemplo, a gente recebe crianças na piscina que tiveram trauma, ou adultos que tiveram trauma e afogaram. Então, a dificuldade dele acreditar que ele pode. Teve uma menina que ela estava num Fusca com 4 pessoas voltando de um baile de madrugada, 4 horas da manhã, e caíram ali perto da ponte da Barrinha e rio. Ela não sabia nadar, ela abriu a porta, ela estava atrás do motorista, ela não sabe como, ela saiu, agarrou no mato e viveu. Os outros 3 morreram. Então ela queria aprender a nadar, já estava com 27 anos e trauma. Ela ficou mais ou menos umas 3, 4 semanas, o Valdez com ela dentro d'água, e ela chorando, com dificuldade de andar, até que ela ganhou convicção, ganhou firmeza, segurança e ela aprendeu a nadar. Com 6 a 8 meses ela nadou crawl, costa e peito e saiu da academia. Mas o trauma que você tem vai dificultar a sua fé em Deus. Seu pai foi um carrasco, foi um cara que não te ouvia, foi um cara que do nada ele rodava a baiana e batia em todo mundo sem saber por quê. Você não sabia por que você estava apanhando. Então, quando você fala paternidade de Deus, ela liga ao pai e tem muita dificuldade para crer em Deus. Então, traumas também afetam a nossa crença. Então, o que em resumo?
Fé é tomar posse daquilo que Deus já prometeu na sua palavra, que é rema, falada ou escrita, vivificada pelo Espírito. Então, se eu tomo posse dela, muitas coisas vão acontecer na minha vida. Então, eu estou para pecar, eu estou para fazer uma coisa errada, eu tenho temor, Deus está me vendo, não vou fazer. Eu vou fazer uma coisa boa, eu vou ajudar as pessoas que eu sei que Deus está me vendo, Ele vai me abençoar, Ele vai me ajudar. Eu sei que Ele me mandou disciplinar meu filho, amar meu filho, ensinar meu filho o caminho que ele deve andar, eu vou fazer porque sei que Ele está comigo. Então a fé vai encaminhar toda a minha conduta. E eu preciso de acreditar. Porque se eu duvidar, o meu caminho vai ser outro. Entende? Se eu entender que Deus é só bondoso, como eu falei ontem, mas Ele é justo e julga, se eu entender essas coisas, eu amo esse Deus e temo esse Deus. Entendeu? Se eu achar que Deus é somebody love só, é amor, então eu posso fazer tudo, aprontar tudo. Ou se eu entender que Ele é só justiça, que Ele está lá em cima só rindo da nossa cara, aquele monte de gente lá, soldado, me obedecendo. Se eu entender Ele desse lado, também vou ter muita dificuldade para caminhar. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu tinha 15, toda ela, de 15 para 16 anos. Não entendi nada e achei Deus muito pegado, muito batido, um Deus muito irado, porque era olho por olho, dente por dente, o pau quebrava. Eu falei assim, gente, como é que eu acho amor nessa história aqui? Aí li outra vez, 18, 19, toda a Bíblia, consegui entender mais, e já acompanhado aos 20, 21, toda a Bíblia. E percebi que quando se fala do amor de Deus, não é esse amor nosso, almático, mas um amor de entregar a sua própria vida, né, o seu próprio filho, para que a gente pudesse ter perspectiva futura e presente. Amém? Amém? Esse é o Deus que nós temos, onde a bondade, a fidelidade, a misericórdia andam junto com a justiça. Graças a Deus, se é que temos que falar, que Ele tem esses dois lados. Ele não tem prazer na morte do ímpio e Ele é um Deus extremamente bom, porque ninguém até hoje no universo se submeteu à sua criação como Ele submeteu. Tomar couro, murro, ficar pelado numa cruz, colocado, exposto por causa da criatura, porque Ele podia acabar com ela e fazer outra ou não. Sim ou não? Mas Ele morre para nos resgatar. Então Ele é bom por isso. Mas não é por isso que Ele vai abrir mão dos seus preceitos, daquilo que é correto. Ele não muda, mas continua amoroso. Amém? Sem fé não podemos ser discípulos de Jesus. Deus ordena, Hebreus 10, 37, 38. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não posso recuar, eu tenho que caminhar para frente. Como é a nossa... Como a gente vive normalmente? A gente vive muito alegre ou triste, alegre, triste, alegre, triste. A gente não é uma linha que você fala assim, você está bonito, você está feio, você é bacana, você é mau caráter. Você não é a linha emocional reta, você tem variações. O que Deus faz, nos trazendo domínio próprio, é equilíbrio. Nem para euforia, nem para depressão, nem para euforia, nem para depressão. Ele vem e em todas as coisas nos ensinar, porque todas as coisas cooperam
para a gente buscar esse equilíbrio. Se eu faço, mas por que ele fez comigo? Por que ele levou meu filho? Por que ele fez isso? Você, vai embaixo, vai começar a murmurar de Deus e entra num processo que de repente você nem vai conseguir sair, nem com remédio. E ao contrário, só eufórico. Tudo é bênção, tudo e tal. As coisas estão assim dificultadas e você no mundo da lua. Na verdade, Deus quer nos trazer o curso ao domínio próprio e ao curso dele, que ele é extremamente equilibrado. Deus é um ser que, se ele fosse desequilibrado, nós nem estaríamos aqui. Quando Jesus estava na cruz, se ele desse uma desequilibradinha ali, nós não estaríamos aqui. Outra coisa, questão de recuar. Eu vim até aqui e agora a minha vontade quer fazer o errado. Eu vou largar Deus por um tempo, vou tirar umas férias, vou para aqui, depois eu volto. Deus não tem prazer e nada significa e nada te garante que você vai voltar. Você cai num laço e depois não sai nunca mais dele. Você fica preso nele. Pessoa que larga a sua mulher, arranja outra, arranja filho com ela, você entrou num laço que de repente você não sai nunca mais. Então, o que é recuar? Tinha um pastor que falou o seguinte: toda vez que você cresce, a fé, nós crescemos de fé em fé, não é isso? A maturidade é de fé em fé, de experiência em experiência, de prática em prática. Toda vez que você dá um passo para frente em fé, a ponte que você está quebrou atrás. Aí dá um outro passo, quebrou atrás. Na hora que você volta querendo recuar ou querendo andar no outro caminho, que te espera um abismo aqui atrás. A sua vida vira uma desgraça. Tudo que você achou que você podia viver longe de Deus como bacana, legal, vira uma desgraça. E pior, você sabe a verdade, você sofre duas vezes. Porque o ignorante fala assim: o mundo é assim mesmo, né? Os homens são assim mesmo, né? As mulheres são todas iguais, né? Então essa é a visão do mundo. Mas para nós não. A gente vai experimentar com a palavra sobre nós. Um grau de sofrimento é muito maior quando eu conheço a palavra e recuo. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, falando sobre justiça, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Na verdade, o justificado viverá pela fé. O Senhor Jesus exorta em João 14:1: credes em Deus, crede também em mim. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um Deus como eu expus, você acredita nele? A nossa razão não consegue conectar isso aí, não. Mas o meu espírito conecta com o Espírito de Deus. E eu crendo, eu consigo relacionar com um Deus que é muito louco. E o próprio Paulo fala que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Não é? Mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, depois do grego. Está lá em Romanos 1, se eu não estou enganado, 21, 22, uma coisa assim. 16. Exemplos bíblicos de fé. Abraão. Não vou entrar. Velho. Já sem poder de libido, não tinha nada para ele tomar. Creu, foram rejuvenescidos todos dois, porque mais na frente o rei acha bonita a esposa dele, que é a esposa dele. Então eles passam por um processo de envelhecimento, depois por um processo de rejuvenescimento, e tem Isaac.
Ele creu e permaneceu. A mulher dele é que botou fogo nele e criou essa guerra que está aí até hoje. Outra pessoa é o centurião, e Jesus fala: eu vou lá para curar o seu servo. Eu não preciso de não, eu sou uma pessoa que tenho poder, né? Eu tenho autoridade. Se eu falar para o meu servo ir para aqui, para ali, ele vai e me obedece. Só se eu pedir aí que já resolve. Eu não sou digno de receber na minha casa. E ele fala que ele não havia encontrado ninguém ainda com essa fé. E realmente ele cura o cego de Jericó. E quanto mais eles pediam para ele não falar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a mulher com hemorragia. O que é hemorragia? É a mulher que menstrua e continua perdendo sangue. E hoje você faz uma cauterização, você faz um tratamento, mas na época não existia. Ela falou: se eu tocar no manto dele, nas suas vestes, seria curada. E ela foi curada na hora, porque ela creu nessas coisas. Ela não duvidou. Qual é a fonte da verdadeira fé? Aonde eu busco a minha fé? A única fonte verdadeira de fé é a palavra de Deus. Se você está anexando outros livros, Allan Kardec, outras coisas paralelas, pensadores, Aristóteles, você vai colocando esse trem, você vai baratinar a cabeça e vai focar no que está errado. A psicologia, ela estuda o homem, as suas nuances, seus defeitos, seus problemas mentais, seus problemas de conexão, mas ela não dá solução para o homem. Por que há 50 anos atrás as coisas ficavam dentro da loja, você tinha que entrar para escolher o que você ia comprar. E hoje estão do lado de fora. Porque aquilo que você não vê, você não deseja, mas aquilo que você vê, você deseja. Então a psicologia vai tratando de formas que ela, entendendo o nosso comportamento, ela trabalha em benefício ou malefício nosso, para gerar dependência, venda, qualquer tipo de coisa. A psicologia entende o homem, mas não entende a cura do homem. A palavra de Deus entende o homem, rasga o homem e dá a cura para o homem. Então, um psicólogo, quando ele tem o conhecimento e tem o conhecimento da palavra e usa a palavra, ele realmente vai fazer a pessoa sair do seu problema. Ele vai ajudar muita pessoa a sair do seu problema se ela crer. Mas quando não tem, ele vai gerar um dependente que vai deitar ali do lado dele para confessar os seus pecados e sair sem solução. Ou vai falar assim: seu marido é ruim, troca, separa. Ou simplistas. E a palavra de Deus, ela vai trabalhar na unidade, vai trabalhar no amar o seu marido, no amar a sua esposa, perdoar a sua esposa. Ela vai trabalhar na essência do homem, se você crer. Então, a fonte é a palavra. Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir? A fé vem pelo ouvir? Nós estamos gerando fé aqui agora, tá? A fé em um ato de coração, sede de razão, decisão, sentimentos e da vontade, depende da minha vontade, de eu dominar os meus sentimentos, colocar razão e colocar sentimentos e dominar a minha vontade. Eu preciso de ter vontade, eu preciso de ter coragem para me poder ser salvo. Eu preciso de determinar com a minha língua o que eu creio. Eu não posso ser um cristão 007, que crê em Deus na minha alma, mas que não prega, que não fala, que não se expõe. Essa fé é uma fé fraca, é timidez. O tímido não é do reino de Deus. Então, em Romanos 10, de 9 a 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus
E em teu coração, que é a sede dos sentimentos da razão, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração, com a mente, se crê para a justiça, ou ser justificado. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, por que Deus quer que você fale? Porque na hora que você fala, você declara aquilo que Deus é e mostra a dependência dele. Eu estou o dia inteiro com um problema. Já aconteceu isso com vocês? Você está com um problema, uma dificuldade de estar calado. E pensando, Deus me ajuda, preciso resolver isso, como é que eu vou resolver isso? Só pensando. Abre a boca e fala, declara. E aí a guerra espiritual dos anjos de Deus contra esses espíritos que estão na parada começa quando você declara. Quando você fica calado, isso não acontece. Estão entendendo ou não? O que chama isso quando você fica só pensando? Somatização. Você fica só somando. Será? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? E se chover? Então você fica sobrecarregando a sua mente. Por isso que o cara põe um divã lá e fica te ouvindo. Você saiu sem nada, mas você esvaziou. Então esvazia no divã de Deus, pedindo a Deus, crendo que Ele está te ouvindo e vai te atender. Eu preciso de falar. Eu preciso de declarar. Eu preciso de expor a minha fé. Porque se eu não expor a minha fé, Ele não vai agir. Pedir, buscai, batei, porque aquele que pede, então você já sabe. Boca fechada, não entra mosquito, mas também não sai nada que te edifique. Você vai só somatizar. Quais são os obstáculos da fé? O que nos atrapalha a crer? Nós, ser humano. Primeiro são as emoções. Nós misturamos muito emoção com as coisas que Deus tem que fazer para nós, conosco. Mas Paulo nos dá uma direção aqui em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Bom? 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Em tudo somos atribulados. Então, cristão é atribulado. Você achava que não? Eu, quando me converti, falei assim, agora os meus problemas vão acabar. Só aumentou. E aumentou pra caramba. Que agora você é cristão, vira alvo. Pedra vai comer você direto. Sim ou não? Sim. Mas se você não disse que é cristão, levantando a voz, gritando com os outros, xingando os outros, dando tombo nos outros, então você vira alvo. Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Aqui nós entramos com o hedonismo. O hedonismo entrou na igreja com muita força. Nós queremos levar um Deus a sério que resolva os meus problemas e não me traga nenhum sofrimento. Eu não quero passar por sofrimento. Eu quero só alegria, só vitória. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca da satisfação e do prazer. Então eu busco isso. Um Deus que vai me dar muito dinheiro, vai me dar prosperidade, um Deus que sempre vai me dar o melhor.
sem sacrifício, tanto na alma quanto no corpo. Paulo tomou chibatada, tomou couro, foi preso. E é ele que está falando isso aí. E a gente mistura um pouco as nossas emoções e aí fala assim, Deus já me abandonou. Deus não está ouvindo a minha oração. Na hora que você está num estado de baixa, numa dificuldade. E continua lá. Só que ele está te testando. E continua lá. O que ele tem que fazer? Perseverar. Bater. Pedir. Mas nós reduzimos a nossa fé por causa das nossas emoções envolvidas. Você tem que ir para a fé, porque a fé vai fazer a sua emoção baixar, você sair tanto da euforia, tanto da depressão e achar o equilíbrio nele e crer que ele vai fazer as coisas, mesmo que isso demande sacrifício físico, embate psicológico e espiritual. Então isso atrapalha a gente. E como Deus nos trata na fé? Passando por problemas, ou não passando por problemas. Né? Como eu expliquei, não foi com isso. Foi... Hein? Sim. Sim. Por exemplo, a sua vida está toda dando certo. Você saiu, aquele dia deu tudo certo, tudo resolvido, né? Tudo que você programou para fazer foi feito, não aconteceu nenhum intempérie. Chegou 4 horas da tarde, já estava tudo pronto. Quem agiu? Deus. Você está no teste. Vou chegar lá. Você está no teste de quê? Você está no teste de quê? Teste de gratidão. Senhor, muito obrigado, porque o dia foi normal. Eu consegui resolver as coisas. Aí termina o dia, você até para orar, você faz assim. Ó. Certo? Você não glorifica a Deus, você não ora, você não adora, você não lê. Aí o dia deu tudo errado. Você falou um trem, sua mulher entendeu o outro. Aí você chegou atrasado, ela que já estava com o bico aumentou. Aí aquele dia do serviço, na hora que você chegou, já estava o seu funcionário falando que os computadores estragaram todos. Saiu a rede. Então, aquele dia, para glorificar Deus, é o teste contrário. Para fazer você ganhar domínio próprio, equilíbrio e glorificar Deus. Então, tanto no bem quanto no problema, Deus está moldando você. A gratidão, a saber que Ele está no controle de todas as coisas e que as coisas vão ser resolvidas através dele. Mas eu preciso ter fé. Amém? Glória a Deus. Então o hedonismo nos atrapalha em quê? Porque a gente acha que não tem que sofrer, não tem que passar problema. Aí o irmão morreu, eu não vou lá não. O cara era muito legal, então eu não vou lá não. O irmão está doente, não vou lá não, não faço visita não. Não quero me desgastar, não quero. Eu preciso de alegria, eu preciso de satisfação, eu não vou lá porque quero me desgastar. Não vou na reunião porque quem vai pregar hoje vai ser uma pregação longa ou que ele vai falar alguma coisa que eu não quero ouvir, o tema já não me agrada. Então nós começamos a fazer assim. Só saio de casa se valer a pena, se for satisfatório para mim ou se for me gerar algum prazer. E isso está dentro da igreja. Dentro da igreja. Esse espírito vai detonando a gente. Enquanto Jesus poderia ter ido para dentro do mosteiro e botado os homens para trás dele, para ele resolver no mosteiro, fazer fila, ele faz o contrário, ele está no meio do povo, sentindo o que o povo sentia, curando, pregando. É diferente. Entenderam ou não? Então, o hedonismo, coisa que Jesus não passou. Ele não veio para buscar o seu prazer. O que ele veio? Para fazer a vontade de quem? Nós? Nós somos o centro da vida dele? Ele veio para fazer a vontade de Deus
estar no centro da vontade de Deus e nos salvar. Porque se ele inverte e vem por nós para fazer as nossas vontades, ele não nos salvaria, porque ele estaria fora da vontade do Pai. Amém? Então o hedonismo é um problema para nós. Quem gosta de sofrer aí, levanta a mão. Ninguém gosta? De sofrer, alguém gosta de sofrer? Legal, legal, legal. Aí tem aquele irmão que é irmão complicado. Sempre complicado. Ou não é irmão, é parente. Você vai lá, gasta tempo com ele, deixa ele falar a lorota e depois prega. Você tem essa paciência? Isso não traz satisfação. A única satisfação que traz é levar o evangelho para ele. Nós fugimos dos problemas. Fugimos dos chatos, dos que não compreendem. Quando Jesus mandou para a gente, para essas pessoas. Tinha uma música que falava assim, mas ele é chato, cri-cri, pernilongo, chacrilongo. Mas Deus, nós somos enviados não fazendo acepção de pessoas, mas a gente seleciona aonde a gente vai agir. Uma pessoa jeitosa, uma pessoa que identifica com você, é muito mais fácil a gente procurar. Isso é hedonismo. Isso é fazer acepção de pessoas. Isso passa a ser um foco errado naquilo que estamos fazendo e achando que estamos fazendo certo. Não vou falar de sogra aqui não, porque tem sogras que são muito boas, né? O pessoal quer colocar a sogra sempre como problema. E eu sou sogro também, né? Então o primeiro problema é emocional. Segundo, que dificulta a nossa fé. O segundo é timidez. Eu protejo o meu eu. Eu fico calado, não falo nada, não me exponho. Eu orgulho para não ser tratado. Porque quem abre a boca toma mais cacetada. Por outro lado, melhora mais rápido, se quiser. Porque pode ser tratado. Você chega perto da pessoa, você não sabe o que ela está pensando, só fica calada. Você está falando de Jesus, está calado. Ela terminou, obrigado por vocês terem vindo, você não sabe o que aconteceu. Então, a timidez é uma proteção do meu orgulho, do meu caráter, né? Eu não quero mudar meu caráter. Então, em Mateus 8, 26, diz assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, ou seja, medrosos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. Então, limita a gente essa proteção. Como é que eu me limito na proteção? Oração. O sujeito não está passando bem, não está mal, aí eu chego lá, vou orar por você. Senhor, lembra do fulano de tal que está aqui. Cura ele, Senhor. Mas se for da sua vontade, Senhor. Eu já escapei pela direita. Porque se não curar, eu acho que eu que não curei. Curar é com Deus, o problema é dele. Mas você acha que a sua fé foi baixa, então você não quer se expor, cria um veículo lateral para se justificar da sua oração. Isso é timidez. Pedro andando na água, na hora que ele olhou para o lado, ele afundou. Hein? Quem entraria na... Todo mundo mete pau em Pedro, mas quem entraria lá no mar revolto? Quem? Você entraria? Pensa bem. Apocalipse 21, 8 diz assim, mas quanto aos tímidos, são os medrosos, os covardes, e aos incrédulos, e tem uma lista, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, se você é tímido, é cristão 007, não prega, não fala, e fica para você, entenda que você não declara Cristo, você não é salvo.
e atrapalha demais a sua fé. Outro fator é dúvida. É a interferência da razão sob a operação de Satanás. Ele vai botando dúvida na sua cabeça. Será que é certo? Será que é errado? E se eu fizer isso? Tem uma frase de caminhão, diz assim, na dúvida, não ultrapasse. Não tem? Então, se você tem dúvida, não ultrapasse. Então, tire a sua dúvida. Então, será que Deus é isso mesmo? Tire a sua dúvida. Será que Ele existe? Tire a sua dúvida. Eu custei muito, porque eu sou muito racional, custei muito acreditar em Deus. Tive que ter uma experiência com Ele também. Tiago 6 diz assim, sobre a sabedoria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelos ventos. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, eu orei, está dando tudo certo. Estou crendo, vai acontecer. Aí começa a dar tudo errado. Aí eu não estou crendo mais. Eu não persevero mais. Então você não vai conseguir nada com Deus assim. É isso que ele está falando. Você tem que ir em cima ou embaixo, vendo ou não vendo a coisa acontecer. Você tem que estar acreditando que ela vai acontecer. Isso é fé, é isso. É a certeza das coisas que você não vê. Você pede sabedoria, mas você não pode duvidar. Em Romanos 14, 22, 23, a fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé. Aqui ele está falando sobre comida, mas ele termina de uma forma bem interessante. E tudo que não provém da fé é pecado. Beleza. Baile rave. Eu vou para lá. Eu não tenho dúvida que lá Deus está operando. Beleza, vai para lá. Ou você é um ignorante ou um louco, ou está indo para lá para expulsar demônio, que vai ter muito demônio. Aí beleza, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Você leva com você, né? Isso. E leva a gente para poder ajudar a segurar. Sempre em dois. Tunico e Tinoco vai cantar em Ponte Nova. Vai eu para lá. Porque lá eu vou ser edificado. Vai ser muito bom. Eu não me condeno. Como eu penso? Porque se você está lá e já está sendo condenado, sabe que você não está sendo edificado, sabe que pode sair uma briga, um tiro, uma facada e vai sobrar para você, e vai ver muita droga, muita mulher beijando em mulher, muito homem beijando homem, e todo tipo de coisa, o que você está fazendo lá? Agora, se você está lá com propósito, beleza. Pregar o evangelho, expulsar demônio. Faz isso no portão, lá dentro vai ser mais difícil. Antes da entrada, beleza. Você está no caminho certo. Porque se você estiver lá dentro e você está em dúvida, você está em pecado. E para mim eu não tenho dúvida, você está em pecado. Mas a pessoa às vezes tem dúvida. Então se eu busco essas coisas e faço essas coisas e duvido, pode ter certeza que você está em pecado. Amém? Está fraco. Amém? Tudo que não vem de fé é pecado. Tem outros exemplos, mas não vou entrar não, senão não dá tempo de falar. Impureza, corrupção moral, também nos abate, cria uma brecha na nossa vida, e você não cresce em fé, a sua vida começa a vir para trás. Colossenses 3,5 diz assim, exterminai, ou seja, fazei morrer, pois as vossas inclinações carnais. Aí começa a colocar quais são. A prostituição, você está prostituindo? Você está dando dízimo da prostituição? Tem prostituta que dá e tem igreja que recebe. Não a igreja de Jesus. Né? A impureza, a devassidão, pronto para fazer todo tipo de coisa.
a paixão lasciva, a sensualidade, o desejo desenfreado dos prazeres do sexo. Isso é a paixão lasciva. Então aí, ó, é homem com homem, mulher com mulher, é 3 com 1, é 2 com 1, é toda vibrador, é tudo. Estou buscando prazer de sexo. Aí você está buscando, como é que a sua fé evolui? Como é que você evolui em Deus? Você está detonado. Você está sob condenação. Sim? Colossenses 3,5. Havia concupiscência, desejo à vontade forte por aquilo que é proibido. O ser humano tem muito desejo de fazer as coisas que são proibidas, desde pequeno. Menino, põe a mão e não. Né? Então, essa vontade forte, tem crianças que têm mais, temperamentos outros menos, ela existe em nós. Então, é concupiscência, é a vontade que você não controla. E muitas das vezes você tem que fechar a boca, a sua vontade dá um retorno. A sua vontade é dar um troco. Uma pessoa me botou um rabo nas minhas costas, mandou eu desfilar num negócio de casamento lá em Manhuaçu. Era... Como é que fala? O que faz antes do casamento é chá. Eu já não gosto desse trem, né? Não é à toa. Mas aí me botaram o rabo, botaram para desfilar. Todo mundo riu da minha cara. Eu acho isso. Cristão não deve entrar nessas coisas, a não ser que se permita isso, né? Eu fui lá por educação, porque eu não gostava, botaram o rabo e tal. Eu passei mais de ano pensando num jeito de dar um troco na pessoa. Pensei em botar um rabo nela na hora que eu estivesse entrando no culto. Pensei em dar um tombo nela, botar uma perna e derrubar. Então, tudo passou na minha cabeça. Até que Deus falou assim, você tem que acertar com essa pessoa. Você tem que acertar com essa pessoa. Você tem que perdoar essa pessoa. E aí, na morte daquele menino, gordinho, esqueci o nome dele agora, Pedrinho. Ela foi no enterro. Chamei ela no canto e falei assim, olha, tem quase um ano que eu estou pensando em te dar um troco. Mas eu quero te perdoar. Aí ela caiu em si, quase chorou, me pediu perdão. Falta de respeito, né? Porque você brinca com quem quer brincar. Brinca com quem não quer brincar. E ela reconhece, nós nos abraçamos, nos perdoamos, acabou. Então, esse desejo forte, se você não matar ele, ele vai crescer dentro de você. A vontade de dar troco, a vontade de ter uma relação fora do casamento, fornicar, você tem que fazer morrer, é isso que ele está falando. Se você não fizer isso morrer, isso vai ganhar corpo na sua vida, você vai fazer. E aí ele fala sobre a avareza, que é a idolatria, amar o dinheiro e não as pessoas. E o outro que atrapalha a sua fé, né, é Satanás, grande adversário da nossa fé. 1 de Pedro 5, de 8 a 9, diz assim, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Se eu der vazão para aquilo que ele está me tentando, eu vou cair. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Jesus foi tentado? Mulher chegou perto dele e quis ter relação com ele? Com certeza. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. A riqueza, a todas as coisas. Então nós somos tentados. Eu tenho que... Ou vou cair, e aí minha fé vai embora, ou vou subir, resistindo firme na fé. Amém? É uma escolha. Na verdade não, é uma decisão. Escolha-se entre um prato e outro. Níveis de fé. Deus dá a cada um
dos discípulos uma medida de fé. Está em Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Eu me achar o cara. Eu sou o cara. Mas que pense de si sobriamente. Eu tenho dificuldades, eu tenho debilidades. Se eu abrir a boca, eu vou falar algo que não deve. Eu sou uma pessoa impaciente, eu tenho que ter uma noção de mim mesmo. Então, você vai agir conforme, aí fala assim, conforme a medida da fé que Deus te deu. Repartiu a cada um. Então, você é o cara, e aí tem o endemoniado, e os policiais foram pegar lá, que estava querendo matar o outro, e os 3 policiais foram jogados pela janela. Aí você vai falar assim, eu sou o cara, eu vou lá expulsar esse demônio. É perigoso você tomar couro. Então é bom trazer um outro que tem experiência, que tem coragem, que tem a fé para fazer. É isso que ele está falando. Não se ache... Por exemplo, vamos colocar aí. Para Davi olhar para a testa daquele gigante e falar, você não erra desse jeito nenhum. Ele teve experiências antes. Com lobo, com leão, com urso. Quando ele chegou lá, ele estava preparado em fé para poder enfrentar. Ele não chegou ali do nada, não orava por ninguém, não vivenciou nada, não tinha dificuldade em nada, foi assim, eu vou derrubar aquele cara, pelo contrário, ele ia correr. Então, a fé é prática, e nós vamos entrar nessas coisas. Eu preciso de crescer o meu nível de fé, na prática, praticando. A fé sempre tem potencial para crescer. Mateus 17, 20, disse-lhes Jesus, por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Eu lembro do testemunho de um pastor, de uma mulher que vivia num vale, o lugar batia pouco sol, e ela não tinha dinheiro para sair dali, ela começou a orar. E orar para aqueles montes aplainarem para ela. Tinha um sítiozinho, aí veio uma mineradora, rapou os montes tudo, e acabou o problema dela. Vocês acreditam? Tem que crer para ver. Então, a fé aumentará se pedirmos. Lucas 17, 5, 6, 16. Então, disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, a gente tem que pedir e tem que praticar. A fé será aperfeiçoada na prática. Tiago 2,2. Vês que a fé cooperou com as suas obras. A obra de quem? De Abraão. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, eu pratico, me aperfeiçoo. Mas eu preciso de praticar. Eu preciso de acreditar. Eu preciso de praticar. Amém? Amém. Ou acha que não? Isso foi Tiago 2,22. Ela será amadurecida nas provações. Tiago 1, de 2 a 4, diz assim, meus irmãos, tende motivo de grande gozo passardes por várias provações. Ô glória, hein? Ninguém vai falar isso. Mas ele fala aqui para você aproveitar, já que está lá na aprovação, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita. O que a perseverança traz de obra perfeita para nós? Obediência. Obediência. Para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, quando eu obedeço, quando eu entro em oração e não desanimo, a coisa vai acontecer. Amém? Mas se eu chutar o balde, vai ser problema. Então, quais são as evidências que uma pessoa tem fé ou não tem fé? Você tem fé? Mas como é que eu vou saber se você tem fé? Você tem fé? Como é que eu vou saber que você tem fé? Bem, por aí mesmo.
Por aí mesmo. Bom, se eu tenho fé, Deus vai trabalhar em mim. São os frutos do Espírito, né? Domínio próprio, sabedoria, né? A mansidão. Então você tem fé? Você acredita que Deus, na sua essência, que Ele existe? Como saber então que eu tenho fé? Que a fé e as boas obras, elas andam juntas. Se você tem fé e não tem obras, ela é morta. Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não ajudo ninguém, não faço ninguém. Quando eu tenho um problema, eu chamo o pastor. Eu não desenvolvo a minha fé. Ponho o pastor para fazer uma coisa que eu deveria fazer. Eu não quero amolação. Eu não quero ter tristeza. Versículo 20, mas queres saber o homem vão, inútil, fútil, que a fé sem as obras é estéril? Versículo 22, sobre Abraão, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes, versículo 24, vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Então, você tem fé em Jesus, os demônios também creem, que está aqui dentro desse texto, só que treme e não obedece. Mas tem muita homem, ser humano, débil, crê em Deus, crê nessas coisas e não obedece, e não treme. Esse é o grande perigo. Quando a pessoa chega nesse estágio, ela está tão cauterizada que ela não muda. O que espera para ela é muita desgraça por aqui pela eternidade. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, para o nosso corpo ter vida, Deus montou, moldou, chegou na nossa narina e deu aquele sopro, entrou o espírito de vida e a sua alma funcionou e você passou a ser a alma vivente. Sem o espírito você está morto, certo? E a fé sem obras é morta. Se eu não me envolvo com nada, se eu não mostro as minhas mudanças que Deus mudou em mim, eu era revoltado, hoje não sou mais. Eu batia em todo mundo, falava mal de todo mundo, hoje não fofoco mais. Que é uma das coisas que mais Deus abomina é o falar mal um do outro. Está lá em Provérbios. Se tem uma coisa que Deus abomina, é aquele cristão que produz briga entre os irmãos. Então, se eu não tenho essa prática, se essas coisas não estão acontecendo na minha vida, se eu não me envolvo com as pessoas, ou me envolvo só socialmente, pode ter certeza que sua fé é morta. Você acha que você tem fé? Tem. Você acredita em Jesus? Creio que Deus é isso. Mas não tenho prática. Esse é um termômetro para saber que a sua fé é morta. Eu que falo, não, a palavra, tá? Fé na oração. Você tem fé na oração? Quando você pede, a prática anda junto? Ou não? Será? É necessário. É necessário. Orar mais ação. Então, a fé, ela se manifesta em ação. Se você orou para vir chuva, e o dia está todo aberto, pega o seu guarda-chuva. Você mostra que você tem fé. Está chovendo, você orou para parar a chuva, não saia com o seu guarda-chuva. Ou não? Já pensaram nisso? Oi? Uma vez estava chovendo muito forte, estava com o trabalho, cada noite. Eu estava assim, abri o olho, para parar a chuva, fechando o guarda-chuva e fora. Isso aí. Isso é fé. Prática da fé. Foi muito interessante, eu estava agora, esse mês foi janeiro, início de fevereiro, armou uma chuva em Ponte Nova e
E as nuvens, aquelas nuvens pesadas, desceram assim, ó, lá pro lado do CDI, lá em cima. Eu vi que, rapaz, esse trem aqui vai desabar. E eu comecei a gritar, tanto que o vizinho depois me perguntou o que eu estava gritando. Senhor, em nome de Jesus, tira essa chuva daqui, Senhor. Tira essa chuva daqui, em nome de Jesus. Tira a chuva, chuva seródia, sai chuva, sai. E continuei assim uns mais 2 minutos, repreendendo a chuva para ela não vir. Ela passou, não caiu, foi cair em Teixeiras e Viçosa. Desculpa os irmãos aí. Foi para onde? Aquela chuva foi cair lá em Teixeiras e Viçosa. Lembra disso? Foi agora. Fez estrago, bastante estrago. Mas eu tenho que entender que a minha fé transcende, porque eu tenho um Deus que transcende. Na verdade, eu tinha que orar para cessar a chuva. Eu mandei ela sair dali para outro lugar. Ela foi mesmo. Então, você determina por fé em boca, falando, isso acontece. Tá? Meu filho não vai dar em nada. É maldição. Determinou, ele não vai dar. Então, eu tenho essa capacidade. E os discípulos sabiam que tinham essa capacidade. Jesus não foi recebido por uma aldeia. Eles falaram assim, Senhor, você quer que manda descer fogo sobre eles? Eles já estavam treinados e sabiam que se pedisse, aquela comunidade ia ser toda queimada. Então, nós temos poder para pedir chuva, parar a chuva, porque isso é dado em nós através do nome de Jesus Cristo. Você acredita nisso? E foi pouca gente que falou que sim. Agora vai para a prova, não estuda e vai determinar, eu vou tirar 10. É mais fácil orar para o professor ter caganeira e não ir dar a prova, porque você vai levar tinta. Tá certo? Faça a sua parte. Estou terminando. Se você está orando pela cura da pessoa, processa a cura, ele está curado. Você pensa que ele está curado aqui agora ou daqui a pouco. Eu não posso pensar na morte dele. Orou pelo pão de cada dia, está com dificuldade? Já arma a mesa e espera que Deus vai botar o pão na sua mesa. Orou para o seu marido, para ele se converter? Veja ele convertido, veja ele mudado. Em João 11:40, terminando, diz assim, respondeu-lhes Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Para mim, ver a glória de Deus, eu preciso de crer. Para ver Deus operar, eu preciso de crer. Eu preciso de saber que Ele vai operar em mim e através de mim. Amém?